O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. 5 minutos depois das 17, boa tarde. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Já cá estamos para mais um Som das Letras. Este é o programa que lhe faz companhia todos os sábados entre as 17 e as 19 e no qual nós temos sempre o prazer de falar com um autor. E já sabe, o meu nome é Ana Cristina Pinto, fico por aqui até às 7 da tarde com um escritor, aliás, uma escritora que vem desde Queluz, embora na sua biografia ela diga que é de Olhão, porque foi lá que nasceu, mas efetivamente ela vem de mais perto, está aqui connosco em estúdio para falar sobre a sua mais recente obra, O Mito de Ofídia. Falamos de Hélia Gonçalves, que é hoje a nossa convidada. Já sabe que nos pode acompanhar em maisoeste.pt, para além dos 94.2 FM, e já sabe também que tem a companhia também da página do Som das Letras no Facebook, onde pode ficar a conhecer todas as novidades que vão surgindo no mercado literário em Portugal. Para quem é mulher, já terá se calhar ouvido falar alguma vez, ou pelo menos ter tido uma luz ou outra do que é isto do Mito de Ofídia. Um livro de uma mulher para as mulheres que os homens também devem ler. O Mito de Ofídia é um livro em que Hélia Gonçalves diz que, como as serpentes, as mulheres mudam de pele. Isto acontece sempre que há uma crise, uma dor profunda, uma necessidade de mudar ou crescer. Nestes momentos em que o conhecido e o seguro deixam de estar lá e de nos proteger, há que procurar uma gruta onde nos possamos enroscar e esperar que a nova pele surja. O novo arquétipo que se ativa nas mulheres, com uma história pessoal como pano de fundo e por entre os símbolos, as histórias e as metáforas, o Mito de Ofídia mostra-nos um feminino que encara a vida de frente, sem floreados, respeitando os ritmos e os ciclos, abraçando a criatividade inerente a todas as mulheres e honrando a sacralidade da vida nos seus mais ínfimos instantes. E então, ela que é a Hélia Gonçalves, é muito bem-vinda ao Som das Letras. Olá, Hélia, uma boa tarde para ti, bem-vinda. Muito grata por me receberes aqui. Estou muito contente com o teu convite e muito contente com esta nossa conversa. E que já vai longa, já estamos aqui há imenso tempo a falar. E eu acho que nós temos falado imensas coisas, principalmente eu que não me calo, como te disse. Mas aqui, a primeira pergunta que eu gostava de te fazer relativamente a esta obra que tu lançaste com as edições Mahatma é, para já, este livro está muito bem escrito. Portanto, está muito bem escrito, em termos de concepção do português, da construção frásica, todas aquelas coisas que se exigem num livro, está lá tudo. Mas depois há uma outra coisa que também lá está e que só podia estar num livro como este, que é aquilo que tu dás de ti e aquilo que tu ensinas a quem te lê em termos de valorização pessoal, de desenvolvimento pessoal, daquilo que nós somos capazes ou não de suportar, de dar aos outros, de dar a nós mesmas. E eu digo mesmas porque é um livro mais para mulheres, embora, como já se disse, deva ser lido também pelos homens. É um livro fundamental para nos ajudar também a desconstruir um pouco aquilo que são as nossas limitações, os nossos vários estágios, as mudanças de pele, não é? As mudanças de pele que tu referes no livro. Sem dúvida. Quando tu pensaste em escrever, tu já tinhas bem definido que era este o propósito que te levava a escrever o Mito de Ofídia? O Mito de Ofídia é quase como se ele estivesse escrito por ele próprio. Nem sequer era o meu primeiro projeto. O primeiro projeto que eu tinha era escrever sobre arquétipos femininos e andei com esse projeto durante muito tempo e, entretanto, entrei numa mudança de pele profunda. Adoeci, para este projeto. Durante um tempo não me apeteceu ter projeto rigorosamente nenhum e quando finalmente comecei a regressar à vida, a vir cá acima, digamos assim, e voltei a querer escrever, aquilo que eu tinha antes como projeto já não me fazia sentido absolutamente nenhum.
E a única coisa que me vinha era: eu tenho de conseguir pôr cá para fora o que foi o meu processo, mas de uma forma em que qualquer pessoa possa sentir-se nele. Então sim, ele começou a vir por si próprio, e eu comecei também depois a integrar uma série de coisas que costumo trabalhar com mulheres, e de repente tudo aquilo fazia um sentido imenso, sobretudo porque eu vivi na minha pele. Portanto, a Ofídia que havia em ti começou a gritar-te literalmente, eu quero sair, não é? Deixa-me sair. Foi isto que aconteceu. Foi exatamente isto. E cada vez mais o próprio nome Ofídia me vinha, porque tinha tudo a ver com as serpentes, e sempre foi uma história que me impactou e que eu ouvi há muito tempo, mas que era esta questão do: ok, as serpentes mudam de pele de uma vez e precisam do seu lugar para se esconder. E eu, durante tanto tempo, e eu acho que não acontece só quando estamos doentes, acontece em várias fases da vida, mas aqui, como a vida me obrigou de facto a ir à gruta, esta sensação de eu estou sem pele e eu preciso de saber esperar até a nova pele vir, foi tão gritante que eu achei que era impossível não poder transcrevê-lo no mito da Ofídia. Eu achei que qualquer mulher, qualquer pessoa que passe por um processo verdadeiramente duro, em que as coisas em que acredita, os pilares em que construiu os seus edifícios vão ao chão, se não souber que há um espaço dentro de si onde se pode recolher e suster, as coisas são muito mais duras. Sem dúvida alguma. Hélia, eu de facto, aquilo em que eu acredito pessoalmente é que todas essas fases em que os pilares acabam por ruir e ir ao chão são oportunidades de crescimento, não é? Às vezes nós não estamos focados nisso, porque quando estamos numa situação de sofrimento, é óbvio que não pensamos: que bom, que excelente oportunidade, claro, de crescimento que me apareceu agora, não é? Não pensamos nisto, mas efetivamente ela está lá. É isso que a vida nos apresenta. Esta é a tua oportunidade de crescer, e nós com o tempo também vamos acabar por perceber isso. Sentes que é muito duro ou demasiado irreal dizer, por exemplo, que sem estas fases mais duras de crescimento nós seríamos pessoas bastante menos interessantes, bastante mais vazias, com bastante menos para dar? Seríamos menos? Sim. Menos, não é? Sim, sem dúvida. Eu gosto muito de uma entrevista que li da Isabel Allende, em que ela diz que se nós fôssemos todos sempre felizes, ninguém escrevia romances, não é? Porque as personagens são de facto as pessoas a quem acontecem coisas, que têm feitios difíceis, a quem a vida nem sempre sorri, e isto é que faz de facto as coisas caminharem. Também acho que quando estamos em processos de mudança de pele, e hoje em dia com toda esta nova abertura ao desenvolvimento pessoal e ao crescimento, que é fantástico, ainda bem que existe, mas às vezes eu penso que o nosso desejo de não sofrer é tão grande que queremos saltar etapas, ou seja, estamos no meio da tempestade e a pensar: isto é muito bom, ainda bem que isto me está a acontecer, e às vezes não é o tempo, não é? E eu sinto, e em relação a este processo e a tantos outros, que é, quando olhamos para trás, é que nós percebemos que a pessoa que nós éramos lá atrás e a pessoa que somos hoje são totalmente distintas, e que esta tem muito mais recursos, é muito mais crescida, é muito mais madura. Mas quando estamos lá atrás, estar a pensar isto é quase uma fuga à dor. Exatamente. Quando estamos lá atrás, nós temos de viver o que temos de viver. É que aquilo que nos toca viver é o que lá está, e não, nem sempre é agradável estar ali, eu e a minha dor. Mas eu acho que é esse processo de estar ali, eu e a minha dor, eu sem pele, quem sou eu quando não tenho a minha segurança, que nos leva ao âmago de nós próprios. E que nos leva, de facto, a esse crescimento e a esse olhar a vida com novos olhos, mas com novos olhos a sério. E depois, como estavas a dizer, os recursos que nós ganhamos depois de passarmos por essas etapas mais dolorosas, que te levam a certa altura da vida também a dizer: hoje já não é qualquer coisa que me derruba. E isso é muito bom. Eu, por exemplo, cheguei a uma fase na minha vida em que digo com toda a segurança:
hoje não é qualquer coisa que me derruba garantidamente. Aliás, serão hoje muito poucas as coisas que me derrubam. Claro que elas existem e nem é bom pensar nelas, mas serão hoje muito poucas as coisas que me derrubam, e se calhar contigo aconteceu a mesma coisa, e com qualquer pessoa que tenha passado por situações de catarse, de dor, não é? Sim, sim. Eu acho que quando qualquer pessoa descobres que podes caminhar de mão dada contigo mesma, e que independentemente de quem esteja contigo para te apoiar, e que bom que as pessoas estejam, mas tu estás lá para ti, então sim, há muito poucas coisas que te podem derrubar, porque há alguém que está sempre para ti, que és tu mesma. E isto é o tesouro, não é? No fim do arco-íris, isto é o tesouro. É saber que tu podes estar contigo, que tu podes abraçar-te, que tu podes dar-te a mão e que tu podes dizer: eu não te abandono. Para mim, este é o verdadeiro amor próprio. Não é tanto o gostar mais ou gostar menos, é eu não te abandono, nem com tantas qualidades, com tantos defeitos, com todos os erros que cometeste, com todas as histórias que vais escrevendo, eu não te abandono. Eu sei quem tu és, eu estou aí para ti. Esta é a dádiva da vida, não é? Mas também, lá está, há um processo a fazer para isso, não há, Hélia? Que é aprenderes a amar-te. Exatamente, exatamente. A maioria das pessoas não se ama, pois não? A maioria das pessoas... infelizmente, eu acho que nós vamos aprendendo que o amor vem com qualquer coisa, não é? Eu tenho de ser algo para merecer amor. Eu tenho de fazer algo para merecer amor. E nós somos humanos, somos falíveis. Nem sempre fazemos algo da forma como achávamos, porque também temos um nível de exigência e de perfeccionismo em que nunca lá chegamos. E então o amor é sempre condicional. E nunca é suficiente, porque eu própria nunca sou suficiente, não é? Então o aprender a amar-nos torna-se mais fácil quando de facto não há suficiência, não é? Há dor, há o que há, e ainda assim nós estamos lá e dizemos: ok, eu sou capaz de te amar exatamente como és. Não é quando fizeres qualquer coisa, é aqui, agora, com todas essas feridas que trazes. É aqui e é agora que eu te amo. Isto para mim é o amor próprio. Hélia, o mito de Ofídia tem também, quanto a mim, uma vantagem quando lemos, que é precisamente ficarmos a conhecer também um pouco qual é o lugar da mulher no mundo. Devido à educação que tivemos e porque culturalmente também fomos assim empurradas para acreditarmos que as sociedades são patriarcais, as mulheres têm um lugar mais, digamos, que não tão efusivo, não é? É um lugar mais discreto, não nos cabe tanto a nós ficarmos sob os holofotes, não nos cabe tanto a nós tomar decisões, não nos cabe tanto a nós comandar os destinos de seja o que for, não é? Isso fica para eles, para os homens. No mito de Ofídia, acabamos por encarar aqui uma outra realidade que nós sabemos que é assim, mas efetivamente vamos nos esquecendo, ou se calhar nem tomamos conhecimento, que nós também temos um lugar muito importante no mundo. E nós também sabemos hoje que estamos num ponto de viragem. Ou seja, as mulheres estão, de certa forma, no coletivo, a largar a sua pele, a mudar a sua pele. Não estão? Será que falta muito para ganharmos essa pele nova? Qual é a tua previsão e o que é que tu pensas disto? Há um jogo que está a ser virado, está ou não está, Hélia? Eu acho que sim. Tu falavas das mulheres que estão a mudar a pele. Eu acho que neste momento é tão duro porque as mulheres largaram a pele. Eu acho que nós estamos numa fase sem pele. Não é? Então estamos em carne viva. Estamos em carne viva. Daí tem toda a lógica, não é? Daí nós estarmos também mais aguerridas, mais agressivas, mais irritadiças, e todos os exageros, porque também estão a ser cometidos alguns exageros, não é? Por grupos feministas mais radicais. Todos os exageros são provenientes dessa irritação, dessa dor que é estar em carne viva, não é? Sim, sim. E sem saber que nova pele virá e quando virá. Não é? A única coisa que existe é um bocadinho essa questão da carne viva. Eu sinto que as mulheres, nesta nova pele, elas podem ser tudo o que elas quiserem. Não é? Aqui o que muda é o desde onde, é a forma. Porque até aqui, e naturalmente, porque nós temos um lado feminino e um lado masculino, como os homens, não é? E aqui no mito de Ofídia falamos muito das mulheres e dos homens. Eu gosto de colocar o patriarcado como
uma questão que tem a ver com homens e mulheres, não é? Mas eu acho que nos foi ensinado que para chegar a algum lugar de destaque, para lutar pela vida, para chegar a algum lado, nós temos de usar os nossos recursos masculinos. E como estes recursos masculinos, sendo nós mulheres, naturalmente não são aqueles que são inatos em nós, nós temos de os usar quase em exagero para poder competir com aqueles que nasceram naturalmente com eles, não é? As mulheres que se masculinizam, não é? Para ocupar, por exemplo, lugares de grande destaque. Exatamente. Nas empresas ou nos governos. Estou a lembrar-me, por exemplo, da Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, não é? Que era acusada de se ter masculinizado bastante. A nossa Maria de Lourdes Pintacilgo, por exemplo, que foi primeira-ministra, que também foi acusada de se ter masculinizado bastante. E quase todas as mulheres em lugares de topo acabam por sofrer essa tendência para, não é? Para poderem dar o murro na mesa, quase que engrossam a voz. Sim. Foi-lhes ensinado assim, e não só isso. Há toda esta conversa de que as pessoas se masculinizaram, mas há uma admiração por estas mulheres, como, estas aqui são tão boas como um homem, não é? E repara já nesta ilação, não é? Só isso já é injusto, as cidadãs de segunda conseguem ser tão boas como os homens. Como tão boas como os homens? Exatamente. Não fica-se indignada quando ouves essa frase. Como tão boas como os homens? Mas nós precisamos ser tão boas como, não é? Tem que haver sempre esta comparação. Sim, mas se reparares, há tantos pequenos pormenores que vêm desde a infância. Quantas amigas tivemos, ou se calhar nós mesmas, não sei, que diziam, eu quando era mais pequena só brincava era com meninos. Como se fosse uma coisa que as pusesse acima, não é? Porque as raparigas, eu gosto de trabalhar com homens, porque as mulheres só arranjam confusão. Todas estas pequenas coisas, que eu costumo chamar as mentiras que nós contamos a nós próprios, vão-nos convencendo que o que são os recursos masculinos são os recursos certos. E os recursos femininos estão no campo da manipulação, da sedução, daquelas coisas feias que algumas mulheres fazem. E esquecemos-nos, vamos-nos esquecendo de quem nós somos a preços muito altos. Com feridas muito grandes, porque esta grande exageração do nosso lado masculino causa-nos, ao contrário do que nós pensamos inicialmente, um desempoderamento imenso. Sem dúvida. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, nós sabemos que há poucas mulheres a ocupar lugares de destaque, por exemplo, a nível governamental, não é? Mas mesmo nas empresas, em multinacionais e tudo mais, portanto não há assim tantas mulheres, já vai sendo um pouquinho melhor, mas não há assim tantas mulheres a ocupar esses lugares. Daí, ainda há pouco tempo, houve aquela polémica da criação das cotas, por exemplo, para que as mulheres possam ocupar mais lugares dentro de instituições. Não achas que até isso, eu pelo menos senti a coisa dessa forma, esta coisa das cotas, não achas que acaba por ser pejorativa para as mulheres? Sim. Nós continuamos a ligar muitíssimo às minorias, no caso das mulheres não são minoria nenhuma, mas que são tratadas como minorias. Exatamente. E portanto coitadinhas, precisam de aqui esta ajuda. Sim, e mais uma vez precisam de uma ajuda porque não conseguem ter os mesmos recursos que os cidadãos de primeira, não é? Ou seja, no fundo continuamos a falar aqui do que é os valores masculinos, como sendo os valores base, a normalidade, e portanto temos de ajudar as mulheres a chegar lá. Mas será porque as mulheres não têm os recursos ou porque as mulheres também não querem? Porque, por exemplo, a ideia que eu tenho é que as mulheres não ocupam hoje mais lugares nas instituições públicas, a nível governamental, até em algumas empresas, nas empresas em geral, não é porque não consigam, é porque não querem. Ou seja, acho que há uma tendência natural que nós nos esforçamos também de certa forma a quebrar isso, mas há uma tendência natural para ocuparmos a vida com outras coisas. Acreditas nisto, Hélia? Será que não?
as mulheres não vão onde elas não querem ir, porque quando elas querem ir, elas hoje em dia já têm os recursos para ir. Será que não? Sim. Sim, e eu acho que cada vez mais, se a determinadas alturas, e isto estamos a falar aqui, não é? Estamos a falar no Ocidente e estamos a falar num nicho que já tem uma série de oportunidades. Se a determinada altura nós não tínhamos assim tantas oportunidades, eu começo a achar que também o deixar cair a pele faz com que muitas mulheres já não queiram pagar determinados preços. Exatamente. Porque, por exemplo, eu olho nós na escola e garanto que não o fizemos de propósito, de todo, mas somos só mulheres. E às vezes fazemos o contrário, não é? Olha, era tão bom ter também energia masculina na equipa, mas eu acho que cada vez mais mulheres não querem compactuar com determinados sistemas. Não querem que aquilo que lhes é inato, que é a capacidade de se relacionar, a capacidade de poder nutrir, a capacidade de fazer trabalho, fazer as coisas de uma forma mais religada, mais humana, elas não querem já fazer diferente, não é? Não querem estar naquelas empresas onde aquilo que é inerentemente feminino não tem lugar. Então, o que provavelmente tem de mudar não é elas deixarem simplesmente de ir, é elas começarem a fazer diferente. Porque nós somos mais. Se nós realmente fizermos diferente, as coisas mudam. Agora, nós também podemos, se calhar, e nisso eu também acredito um pouco, termos naturalmente tendência para, como eu estava a dizer há pouco, para outras coisas. Sim. igualmente importantes, e não querermos também entrar, porque é desgastante estar em competição e este jogo de estar constantemente a competir com um homem, não é? Com o masculino, com o lado masculino, acaba por nos desgastar. E eu penso que a grande maioria das mulheres também se apercebe que, se calhar, se nós temos uma tendência natural para fazer bem outras coisas, porque não deixar de lado aquilo que, não sendo mais uma competência deles, mas nós também podemos dedicar-nos a outras coisas. E depois isto também depende de cultura para cultura. Por exemplo, se tu fores, sei lá, em África, há várias culturas onde são os homens que fazem o papel feminino. Tu falaste de uma coisa que a mim me toca muito, que é essa questão do... É muito cansativo estar sempre a competir. E muitas das mulheres que vão para as empresas, muitas das mulheres que são muito boas profissionais, mas é esperado delas, e elas próprias esperam delas, que também sejam muito boas mães. Exato. E que também sejam muito boas donas de casa, e que também tenham sempre as compras em dia, e de preferência que vão ao cabeleireiro uma vez por semana. Exato. E que aguentem tudo de salto alto e com um sorriso nos olhos. Exatamente. Exatamente. Nos olhos, não nos lábios já agora, mas pronto, os olhos também sorriem. Mas é por aí, não é? Portanto, as mulheres têm que conseguir acumular várias funções, têm que ser boas profissionais, boas donas de casa, boas na cama, boas mães, boas isto, boa, perfeita, não é? Criou-se aqui a ideia de que as mulheres têm que ser perfeitas. Exatamente. E para além disso, nós chamamos-lhe o mito do perfeccionismo, não é? Que é uma coisa decorrente da sociedade hoje em dia, mas que está muito, muito inerente nas mulheres. E o drama disto é que uma mulher que faz isto é elogiada. É que uma mulher que faz isto, nós dizemos-lhe: uau, tu consegues mesmo fazer tudo. Que espetáculo! Como se fosse uma coisa maravilhosa que todas as boas mulheres deviam fazer. Ou seja, tu, para seres considerada uma mulher à séria, tu tens de estar sempre em sobre-esforço. Porque ninguém diz: olha, aquele rapaz é excelente profissional, é excelente na empresa, mas olha, é um péssimo pai e tem a casa sempre suja. Não te dizem, nem pensam nisso. Mas se fores à casa de uma mulher que é uma excelente profissional e tem a casa sempre suja, alguém vai notar. Porque não era suposto uma boa profissional ter a casa sempre suja, porque senão ela tem uma falha. E nós, mulheres, fazemos isto a nós próprias. Nós não precisamos que ninguém nos venha dizer isto. Nós próprias fazemos o filme todo e o discurso está muito bem montado. E, portanto,
sim, é natural que as mulheres cada vez menos queiram isso, porque foi isso que lhes tirou a pele, foi isso que lhes levou a um esgotamento, e é isso que as leva a um momento da sua vida em que podem ter tudo. Têm a casa arrumadíssima, têm o ordenado XPTO, têm o cargo, e estão vazias por dentro. Têm um vazio imenso e muitas vezes perguntam-se isto tudo para quê? Eu cheguei a este momento, eu cheguei a esta idade e eu já não consigo sentir alegria e desfruto em nada do que faço. Porque se esvaziaram completamente. Exato. E depois com todas as consequências que isso traz também, não é? Até para as pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta. Exatamente. Que é a falta de disponibilidade que depois nós temos para os filhos, principalmente nas idades em que eles mais precisam de nós, não é? Sim. Para os amigos, que também é importante manter por perto, e para nós próprias, acima de tudo, não é? Disponibilidade para nós próprias. Absolutamente, absolutamente. Então, nesta a nova pele tem de nos dizer aquilo que faz parte do feminino, que a vida é cíclica. E quando nós sabemos que a vida é cíclica, porque nós próprios vivemos os ciclos, nós sabemos não só que há tempos para tudo, que há tempos que não se saltam etapas, mas também que temos de dar lugar ao nosso inverno, à nossa primavera, ao nosso verão, ao nosso outono, com tudo o que isso implica. Nós não podemos estar a 150 a hora o tempo todo, porque isso não faz parte de quem nós somos. Nós somos seres lunares, não é? E a lua muda de forma. Uhum. E nós também mudamos de forma, e quanto mais atentas estamos a essa necessidade de mudança de forma, mais tudo isto que é em esforço começa a acontecer de uma forma mais fluida. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.